pessoal, hoje 25 de agosto de 2020, olha só, no vídeo de hoje vamos tratar de 4 temas importantes para você que quer se aposentar futuramente e pretende começar a contribuir com o INSS. Primeiro, qual a diferença entre contribuinte individual e o contribuinte facultativo? Segundo, como escolher um plano de contribuição? Terceiro, quem deve pagar 20% e 11% sobre o valor do salário? E quarto, quem deve pagar 5% sobre o mínimo? Neste caso, falo de um facultativo de renda baixa, certo? De baixa renda, no caso. Então, vamos a esse tópico, né? Vamos a essas informações para que vocês possam aí tirar dúvidas e, quem sabe, contribuir o valor correto, certo? Bom, existe 2 tipos de contribuição, né? De contribuintes, na realidade, para o INSS. Primeiro, obrigatório, né? O obrigatório, chamado contribuinte individual, certo? E segundo, o facultativo, quem não exerce atividade remunerada, quem não recebe um salário, né? Valores pelo trabalho feito, no caso, carteira assinada, por exemplo, outro tipo de serviço que você tem ali a remuneração, um valor específico a receber, certo? Então, você aí, como autônomo, como eu, dona de casa, por exemplo, que não tenho remuneração nenhuma, eu posso aí, de acordo com a minha renda, contribuir com 11% ou 20%. Isso vai caber aí dentro do orçamento da minha renda, certo? Do meu status econômico, certo? Bom, a grande diferença entre o facultativo e o obrigatório é a realização de uma atividade remunerada. No caso, você recebe, um determinado valor, um salário mínimo, por exemplo, mais do mínimo, E aqueles que não trabalham, que não têm uma renda remunerada, certo? O contribuinte individual é aquele que exerce uma atividade remunerada e assume riscos da atividade. Segundo a lei, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. É obrigado a pagar o INSS. Exemplo, você quando trabalha de carteira assinada, você é técnica de enfermagem, no caso da minha filha, ela trabalha para uma prestadora de serviço, certo? O INSS é descontado. Parte, a empresa paga um pouquinho e a outra parte ela paga. Então, ela é obrigada a pagar mesmo sem estar de carteira assinada, certo? Porque ela trabalha como autônoma, certo? Mas ela é obrigada a pagar o INSS, senão ela não tem direitos garantidos futuramente, certo? Então, ela não tem a carteira assinada, mas ela tem a obrigação de pagar o INSS com contribuições no qual ela tem direito, certo? Bom, já o facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas, mesmo assim, deseja ter a proteção da Previdência Social. No caso, este contribuinte não precisa recolher o INSS, mas pode recolher para preservar os direitos previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, pensões, mas não tem obrigação nenhuma de pagar o INSS. É escolha sua, é decisão sua, certo? Então, esse tipo de contribuinte é considerado como facultativo, certo? Bom, para o facultativo, você também não pode ser filiado a um regime próprio da Previdência Social, como um regime da Previdência de Estado. Por exemplo, no estado do Paraná, seria o Paraná Previdência, certo? Bom, o contribuinte,
O contribuinte individual, ele exerce uma atividade remunerada sobre o que recebe pelo seu trabalho. Exemplo, um salário mínimo até o teto do INSS, que é R$ 6.101,06, certo? Já no caso do facultativo, não exerce atividade remunerada e não é afiliado a um regime próprio da Previdência Social, sobre aquilo que quiser, um salário mínimo até o teto do INSS, que também é de R$ 6.101,06. Um tem obrigação, é fixado um valor, né, pela empresa ou pelo trabalho que exerce como autônomo, mas ligado a uma empresa, certo? E outro que você escolhe de acordo o que você quer pagar, quais são as suas condições financeiras naquele momento, ou a escolha de direitos que você prefere ter de aposentadoria. Exemplo, aposentadoria por idade apenas, aposentadoria por idade por tempo de contribuição, certo? E essas duas juntas, mais direitos como auxílio-doença, pensão por morte, certo? Então, há valores diferenciados que você pode escolher, porém você não é obrigado a pagar, porque você não tem vínculo trabalhistas, vínculo remunerados. A escolha do valor, se é de 11%, se é de 20%, é sua, certo? Isso é no caso do facultativo, certo? Bom, um alerta. Um cuidado, é muito importante contribuir na categoria correta. A contribuição na categoria errada pode fazer você perder direitos, certo? Bom, como eu falei no segundo tópico, como escolher um plano de contribuição? O que difere o plano normal de contribuição do plano simplificado é o valor da contribuição e a garantia de se aposentar por idade. No plano normal, o contribuinte tem direito de se aposentar por idade e por tempo de contribuição. Já no simplificado, o contribuinte só poderá se aposentar por idade. Então, há dois tipos de planos que você deve escolher e escolher com bastante cuidado, certo? Nesse caso, se você não entende, você procure aí um advogado, uma pessoa que de fato entenda, né, desses direitos, dessas diferenças, para você fazer a escolha correta, para quando chegar o tempo de se aposentar, você não ter uma surpresa aí desagradável, certo? Bom, olha só, no terceiro tópico que eu citei no vídeo, quem deve pagar 20% sobre a remuneração? A alíquota de 20% deve ser paga para contribuinte individual ou facultativo, tanto faz um como o outro, que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade, com valor maior do que um salário mínimo, no caso de 20%. Se você escolher 20%, você vai acrescentar o valor, que vai ser maior de contribuição, mas também você terá aí um salário com valor maior, não fixado ali no mínimo, certo? Bom, quem se enquadra nesta categoria precisa prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, para quem o serviço é prestado, no caso de um serviço remunerado, né, de um valor remunerado, se a remuneração do mês foi inferior a um salário mínimo e se a remuneração do mês foi superior ao teto do INSS, ultrapassou o teto de R$ 6.101,06. No caso, você vai ver se baixou a menos de um salário mínimo, né? Ou se você ganhou além do teto de R$ 6.101,06, certo? Então, você primeiro deve prestar atenção no serviço prestado, né? No qual empresa você está trabalhando, qual tipo de remuneração que você está recebendo. Se essa remuneração do mês foi inferior a um salário mínimo, você ganhou menos de um salário mínimo,
ou se a remuneração do mês foi superior ao teto, acima de R$ 6.101,06, certo? São pontos importantes. Bom, e o último tópico, quem pode pagar 5% sobre o salário mínimo facultativo de baixa renda? A contribuição de apenas 5% do salário mínimo é destinado a membros da família de baixa renda. Para realizar esse tipo de contribuição, com essas alíquotas, é preciso preencher 3 requisitos. Preste atenção. Primeiro, não exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. Segundo, não possuir renda própria. Terceiro, pertencer a famílias de baixa renda com inscrição no Cadastro Único ou Cadu Único do governo federal para programas sociais, do governo como o Cadu Único, com situações atualizadas nos últimos 2 anos, se você vai fazer essa inscrição agora, aí sua contribuição com INSS, certo? Assim, como as alíquotas de 11% garante todos os benefícios do INSS, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, o direito de utilizar este tempo para outros regimes de previdência social por meio de STC, Certificado de Tempo de Contribuição, certo? Vale dizer que, a partir da nova reforma da Previdência, os trabalhadores informais começaram a ser considerados como baixa renda. Antes da reforma, eles não eram assim, não tinha essa formalidade de pagar menos, porque foi aí pontos esclarecidos, pontos nascidos novamente, que é o de 7,5%, certo? Que não existia antes, e os 5% que existia, mas agora de forma mais separada, mais clara, certo? Como, de fato, baixa renda, tá bom? Assim, eles vão ter uma alíquota menor de contribuição para acessar benefícios da Previdência, período com regime como microempreendedores individuais, com mês, sobre o salário mínimo, que também pode pagar aí 5%, certo? Contudo, isso vai ser regularizado através de uma lei específica. Isso significa que o trabalhador informal só vão ter direito a contribuir com 5% depois da lei aprovada, no caso, já foi aprovada, e já está valendo aí essa forma de contribuir com o INSS, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. No próximo vídeo, vou falar aí sobre outros assuntos com o mesmo contexto, muito importante para você, tá bom? Um grande abraço e até lá!